Foi realizado no plenário do edifício 5 de outubro o segundo encontro de ouvidorias do TCE. O evento iniciou com as palavras de Edilberto Pontes, presidente do Tribunal de Contas do Ceará. É fundamental esse tipo de iniciativa porque simboliza isso tudo, o valor que a Corte de Contas dá, que a Corte de Contas emprega à ouvidoria como algo realmente, como algo que é ação, não apenas uma mera formalidade, um mero cumprimento de tabela. Então, gostaria de dar parabéns pela iniciativa, parabéns a todos, teremos um grande evento. Já começamos muito bem com o coral, que cantou, que nos emocionou a todos, principalmente com o hino nacional. Parabéns ao coral, parabéns, nós teremos um evento muito bem seguido. Obrigado a todos, bom dia. Na ocasião, Edson Luiz Vismona, fundador e presidente da Associação Brasileira de Ouvidores, realizou a palestra de abertura com o tema Ouvidorias, uma visão empreendedora. Nós não participamos da formação do nosso Estado. Nós não nos reconhecemos nesse Estado. Essa evolução inversa tem repercussão no nosso dia a dia. Isso tem cada vez mais sido demonstrado na prática pelo que nós temos enfrentado, né? Nós vivemos hoje, claramente, uma crise de representação. As manifestações de 2013, espontâneas, não tinha partido por trás, não tinha um movimento político por trás. Ao contrário, era contra a situação política brasileira, independentemente de partido ou de governo. O cidadão foi para as ruas exigir respeito, solicitando que os serviços sejam prestados. Foi uma demonstração clara de que nós estamos num processo de crise da nossa representação. Não obstante a Constituição Federal definir claramente que a democracia brasileira ela é representativa e participativa, nós não encontramos isso com um forte respaldo na ação prática. Representar, sim. Elegemos todos os nossos representantes, de vereador a presidente. Participar é difícil. E tem um lado, essa participação é difícil porque nós não estamos acostumados a isso. Eu pergunto aos senhores, quem mora em edifícios gosta de participar de reunião de condomínio? Hoje, às 19 horas, em primeira chamada, reunião, assembleia dos condôminos. Qual é a sua reação? Você vai procurar alguma desculpa. Geralmente é assim. Poucos de um auditório levantam a mão e falam, não, eu gosto de participar. Poucos. Então nós não gostamos, não estamos acostumados. Mas depois a gente quer reclamar. Depois vamos reclamar das decisões tomadas. Isso tem uma repercussão na nossa vida social. Elegemos os nossos representantes e vamos embora para casa. E depois de 4 anos, vamos eleger de novo. Ora, o representante, ele ficou mal acostumado com isso. Ele é eleito e ele fala, agora é comigo. Eu recebi um mandato, como se fosse um mandato para ele fazer o que ele quiser nesse período. E depois, lá no final, não vou prestar contas, não. Eu vou, mais uma vez, caminhar para uma eleição. E aí a eleição é a grande lavanderia, limpa tudo. Isso encontra-se aqui no tribunal, várias vezes eu acredito isso. Mas eu fui eleito. Aquelas demandas todas têm que ser perdoadas, porque eu fui eleito. Nós temos essa relação também, eleição igual a impunidade. São questões tradicionais que estão representadas aí e que nós temos que superar. O momento contou também com a palestra A Importância do Diálogo e a Arte de Ouvir, ministrada pela professora doutora em Direitos Fundamentais, Mônica Carvalho Vasconcelos. O conflito, ele faz parte da própria natureza humana. Na verdade, se eu botasse aqui um papel e uma caneta na mão de vocês e pedisse para vocês relatarem os conflitos que vocês estão vivenciando nesse exato momento, nós vivenciamos conflitos de distintas naturezas. Conflitos com outros seres humanos,
conflitos com instituições, conflitos com nós mesmos. E a gente precisa entender que, na realidade, esses conflitos não precisam necessariamente ser vistos como algo destrutivo, como algo que está acontecendo para atrapalhar a sua vida. Muito pelo contrário. O conflito em si, ele nem é bom nem é ruim. Mas a forma como você administra os seus conflitos pode ser extremamente positiva, mas também pode ser extremamente negativa. E aí, no âmbito profissional, você, enquanto uma pessoa que auxilia na gestão de conflitos, você também pode auxiliar esses cidadãos de uma maneira extremamente positiva ou extremamente negativa. No evento, houve uma mesa redonda para debater controle social e uma homenagem à jornalista e professora Maria Adísia Barros de Sá, pioneira na ouvidoria do Estado. A jornalista Maria Adísia de Barros Sá, ombudsman emérita do jornal O Povo e nossa homenageada de hoje. Adísia Sá, homenageada do evento, conversou com nossa equipe sobre a importância das ouvidorias. A ouvidoria hoje é uma instituição absolutamente irremovível. Hoje ela chegou a uma posição que uma organização que não tenha uma ouvidoria está rompida com a sociedade. Porque o maior instrumento entre uma repartição, um órgão qualquer que seja, até um comércio, se não tiver uma ouvidoria, não há absolutamente, não estou falando das relações públicas, não, esse pessoal tem a sua tarefa, mas o ouvidor, ele transcende essas atividades, de maneira que hoje, felizmente, chegou uma consciência do papel da ouvidoria. Dificilmente você tem uma repartição, você tem um setor, inclusive de comércio, que não tem ouvidoria. Agora, o que me preocupa não é a existência em si, é o despreparo de muitos que estão ocupando o cargo de ouvidor. Não se improvisa um ouvidor. Não se brinca com ouvidoria. Ouvidoria é uma coisa muito séria, porque lidar com o público sem quebrar a relação entre você que fala e eu que estou lhe ouvindo, se nós não quebrarmos isso para que cada um tenha o seu papel desempenhado, nós não vamos ter o diálogo, nós não vamos ter aquilo que é fundamental na sociedade, que é justamente o intercâmbio de ideias, sem que nenhum queira se sobrepor aos outros. E a ouvidoria nos ensina isso. Não é o fato de eu ser ouvidora, de ter condição de entrevistar desde o governador ao gari, que eu me sinto tão importante, mais do que um gari ou inferior a um governador. De maneira que a ouvidoria, só devia ocupar uma ouvidoria quem tivesse a consciência da igualdade. Da igualdade. O que eu acho interessante, importante, exemplar e magnífico é a presença desse povo de todos os estados. E todos nós pensamos a mesma coisa. Isso é uma coisa fantástica. Não há um ouvidor que pense diferente. Ele quer servir, sem bajular. Ele quer caminhar as pessoas. Ele quer também, ao mesmo tempo, ter a posição dele. Então, nem todo mundo deveria ser ouvidor, mas todo mundo deveria aprender a ser ouvidor.